Uma grande nuvem de gás tóxico e venenoso atingiu uma pequena cidade no interior de São Paulo, fazendo várias vítimas. Nesse vídeo, nós vamos falar o que aconteceu e eu já deixo uma pergunta para você. Você saberia o que fazer se caso fosse a sua região que foi afetada? Esse é o Checkmate do Guia do Sobrevivente, um quadro que fala exatamente sobre isso. Aquelas sinucas de bico que a população se mete, que muitas vezes não tem saída. Mas nesse caso tem. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Aqui no canal a gente discute temas que colocam a sociedade em risco e que de uma forma ou de outra você pode se preparar de antemão para enfrentar essa bagunça toda. Mas como enfrentar um vazamento de gás totalmente misterioso como esse? Misterioso porque até agora eles ainda não sabem qual foi o gás que afetou a pequena Pontal no interior de São Paulo, uma cidade bem próxima de Ribeirão Preto. Uma, você sabe o que eu percebi agora? Não. Que esse Pontal é a cidade vizinha aqui de Sertãozinho, não é? Só agora você percebeu, depois que eu te falei a semana inteira? Tá bom, eu vi, mas eu achei que era outro Pontal qualquer, não o nosso Nossa. Pontal aqui. Então vazou gás aqui do lado, então. Tipo assim, podia ter sido aqui. Putz. Na noite de terça-feira, dia 4, uma nuvem de gás venenoso atingiu a cidade de Pontal, bem aqui do nosso ladinho, fazendo várias vítimas, inclusive com mortes envolvidas. Depois que a matéria ganhou a grande mídia, muita gente veio procurar os canais de sobrevivencialismo e preparação para saber o que fazer num caso uma onda de gás venenoso como essa atinja a sua região. Vale lembrar que a área afetada por isso foi gigantesca, desabrigando mais de 1.000 pessoas, desalojando muita gente de dentro de suas casas e, principalmente, teve muita gente que teve que fazer evasão dali embaixo do efeito do gás. Isso é realmente um grande problema. É uma área muito grande. A gente não está falando de 5 casas, nem de 5 ruas. A gente está falando de 5 bairros. E vale para você que está assistindo esse vídeo lembrar que são bairros do interior de São Paulo, não são bairros pequenos, são bairros grandes, ok? Imagina agora você ter que atravessar toda essa distância sob o efeito de gás venenoso. Os serviços médicos da cidade naquela noite viveram uma verdadeira situação de guerra, com várias pessoas dando entrada, muita gente passando mal. O gás cloro ele afeta basicamente a respiração das pessoas, ou seja, a sua principal fonte de defesa do gás é afetada primeiro. Ah, você não sabe o que usar para se defender do gás numa situação como essa? Se liga só, para você se proteger de uma nuvem tóxica como essa, você vai precisar disso aqui. O nome disso aqui é hipoglós e ele é muito melhor que sebo. Porque você vai ter que dar muito sebo nas canelas numa situação como essa. Sim, quanto mais rápido você sair da área afetada, menos efeitos você pode ter em você e no seu corpo. Então é evasão pura e simples. E essa é uma daquelas evasões desesperadas, daquelas que precisam ser realmente rápidas. Sabe aquelas bolsas de evasão que os sobrevivencialistas vivem falando para vocês terem pronta dentro da sua casa, se caso você tiver que deixar a sua casa numa situação de extrema emergência? Pois é para isso que ela serve. Você deixa ela ali num lugar fácil e quando algo desse tipo acontece, você apanha sua bolsa e sai dessa região afetada. Essa mochila vai te ajudar demais se caso você tiver que ficar em algum abrigo temporário, por exemplo, até que a situação se resolva, ok? Foi o caso de muitos moradores da cidade que ficaram até 5 dias fora de casa sem poder voltar. Numa área mais perto da onde teve o início do vazamento de gás que eles estão investigando agora, as casas tiveram que ficar fechadas, os caras tiveram que vasculhar da onde veio o tal gás venenoso. Eles acham que é gás cloro, mas ainda não tem nenhuma certeza quanto a isso até hoje. Daí dá para você ter uma ideia de como é difícil essa situação.
com a mochila de evasão, você vai poder se abrigar numa escola, num abrigo temporário que for cedido, até na casa de um parente. E lá você vai ter tudo aquilo que você precisa, que é mais básico para você poder usar. Se você não tem acesso a esse tipo de informação, dá uma vasculhada aqui no canal, escreve BOB, Bug Out Bag, que lá a gente ensina como você faz essa montagem de itens básicos por causa de você precisar dar sebo nas canelas. Correr e evadir tem que ser o seu pensamento inicial numa situação como essa. Se você estiver preso em algum lugar que não dá para você evadir de jeito nenhum, a alternativa é criar um SIP. SIP é a sigla para Shelter in Place, abrigo no local, que consiste basicamente em você tentar lacrar todas as janelas, todas as portas e todos os ralos, todas as entradas de ar o melhor possível com fita adesiva e plástico. Geralmente é usado filme alimentício para fechar tudo e deixar o mais lacrado possível. O problema desse tipo de abrigo é que ele não é tão seguro quanto deveria e também você não vai poder ficar muito tempo lá, já que o gás não vai entrar, ar, oxigênio também não vai entrar e você vai precisar disso. Então ele vai valer por um curto período de tempo até que no máximo você consiga algum resgate. No caso de Pontal, por exemplo, demorou bastante. A cidade era pequena, poucos serviços de atendimento para esse tipo de ocorrência e vira uma loteria. Ainda vale mais tentar vazar do lugar do que ficar nesse lugar, mas se não tiver jeito, Shelter in Place é uma das poucas saídas que existem. Este é o próximo pensamento de muita gente que está assistindo esse vídeo. Eu preciso de uma máscara de gás. Eu queria que todos vocês pudessem, por alguns momentos, ter a sensação do que é usar este equipamento aqui. E se você tiver essa sensação, você vai entender o que eu quero dizer para você a seguir. Por mais que a máscara de gás seja uma baita de uma proteção, é uma sensação horrível. E tem alguns dados sobre ela que você precisa saber, porque muitas vezes o cinema te enganou, a mídia te enganou, a fantasia te enganou e até eu te enganei, porque boa parte das capas de vídeo das nossas lives, por exemplo, me tem ali usando uma dessas máscaras militares que eu tenho aqui, ok? Na verdade, usar isso causa uma sensação horrível e se você tem algum tipo de claustrofobia, nem tenta. Para você ter uma ideia, isso não é um equipamento que você usa por longos períodos. Embora o filtro tenha uma validade enorme de não sei quantos anos e você poder usar um filtro militar por vários e vários dias seguidos, nem os soldados durante uma guerra química, biológica ou nuclear ficam com esses filtros e com essa máscara o tempo todo. Ela só serve para ações pontuais, como por exemplo, sair e voltar ou literalmente evadir de uma área que foi afetada, como por exemplo a cidade de Pontal. Mas você precisa mesmo de uma máscara militar para isso? Não. E talvez o material que você precise seja muito mais acessível para você ter em casa do que você está imaginando aí na sua cabecinha, ok? E então você segue aquele roteiro, você vê a matéria na TV, vê que tem uma suspeita, por exemplo, de gás cloro. Aí você vai e coloca isso na internet. Aí você vai perceber que houveram várias ocorrências de gás cloro, algumas com muitas vítimas e outras até sendo usadas por terroristas, ok? E você pensa, preciso de uma máscara urgente. Quando você pesquisa a máscara militar, você descobre duas coisas. Primeiro, você descobre que ela não está acessível para o público comum, só mesmo os militares têm acesso a ela. Depois você percebe que as similares que vendem no Brasil são de um custo absurdo. Vale lembrar que gases corrosivos como esse, como o cloro, por exemplo, ele afeta também a pele. Então só a máscara não vai te ajudar muito, você vai ter que ter ali um tipo de cobertura. O que ninguém te fala, por exemplo, é que você não está lidando com uma marreta, algo que vai tentar quebrar ou destruir a sua proteção. Não, qualquer proteção que você colocar vai funcionar e vai funcionar bastante. A boa notícia que eu trago para você
meu amigo, é que uma proteção muito eficiente para você simplesmente sair de uma área afetada como essa que você pode ter aí na sua casa, custa baratinho. Baratinho, tipo alguns trocados de real. Essa é aquela hora que você que não é inscrito se inscreve, clica aqui embaixo para ativar todas as notificações, e você que já é inscrito no canal, que estava esperando um conteúdo como esse, precisa me ajudar a compartilhar esse conteúdo, porque, sinceramente, nós vivemos num país onde cargas perigosas de gás e outros componentes químicos extremamente nocivos estão passando o tempo todo pelas estradas. Isso, nós temos várias ocorrências de caminhões com produtos químicos tombando, enfim, isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, ok? Eu saí hoje para fazer uma compra de uma máscara que dê uma bela proteção numa situação como essa. E vocês não vão acreditar, no comércio de rua, isso, lojas, que geralmente o preço é muito mais caro, eu comprei um conjunto completo desse daqui por R$90. Então aqui está, um respirador semifacial da Carbon Graphite. Esse respirador, ele é para 2 bolachas de filtro, ok? Eu tô falando bolachas de filtro porque tem um nome técnico que você vai pesquisar aí, tá? Essa máscara aqui, ela é muito eficiente contra vapores orgânicos e gases ácidos, ok? Para você utilizar essa máscara aqui, que tem esses 2 espaços para bolachinha, você compra as bolachinhas separadas, ok? Ela serve para ácido sulfúrico, ácido cloro, enfim, quase todos os gases corrosivos que podem afetar você aí na sua casa. E você vai pagar uma média de R$100 nisso daqui, na loja que eu achei mais cara, ok? Só que você está no Guia do Sobrevivente, meu amigo. E aqui no Guia do Sobrevivente, a nossa missão é facilitar as suas preparações. Aqui, ó, prontinha para uso. Um outro aditivo que você pode colocar na sua máscara é isso aqui, ó. São essas bolachinhas aqui que são totalmente descartáveis. Elas são orientadas especificamente para partículas. São bolachinhas que você coloca aqui, ó, na frente do respirador, tá? Você abre a tampa, coloca isso aqui e fecha a tampa novamente. Isso daqui vai impedir que qualquer partícula pequena, tipo poeira, fuligem, também afete o respirador, deixando o seu respirador ainda mais eficiente, inclusive com aquelas partículas radioativas que podem chover aí no seu quintal. Para suas preparações e situações como essa, você não vai precisar de muito mais do que isso daqui, e, é claro, de hipoglós para sebo nas canelas. Mas como eu disse antes, este daqui é um canal de sobrevivencialismo e preparação, e nós não fazemos parcerias que não podem agregar aí na sua preparação. É o caso da Loja do Mecânico. Não te parece meio óbvio que todo lugar que venda ferramentas que mexam com produtos químicos e poeira também tenham os EPIs que você precisa? E é claro que você pode entrar lá e achar essa máscara muito mais barata do que você acha em qualquer loja aí no seu bairro. Você clica aqui, mete o cupom do Guia do Sobrevivente, porque sim, nós temos o cupom lá na Loja do Mecânico, e recebe a sua máscara aí na sua casa. Você não está acreditando? Entra lá no link que está aqui na descrição, o link já está certinho para você ir nessa máscara aqui e veja exatamente quanto você vai gastar para conseguir um kit completo como essa daqui. É realmente um trocadinho, e um trocadinho que pode valer muito aí nas suas preparações, principalmente se você parar para pensar na situação como um todo, ok? Vale a pena? Eu acho que vale muito a pena, porque isso daqui vai te ajudar na pior fase disso tudo. Veja como aconteceu lá em Pontal, por exemplo. Foram bairros que foram tomados pelo gás.
Com uma dessa daqui, uma boa proteção, um óculos de segurança normal, bom e uma cobertura, você consegue chegar até a área segura sem sofrer nenhum dano. Você já montou seus estoques, você tem uma mochila de evasão preparada, é hora de você colocar também uma proteção contra gases tóxicos, fumaça e tudo mais aí nas suas preparações, ok? Aproveita o link, tá muito baratinho, vale a pena você aproveitar agora que você recebeu essa informação quentinha e já ir lá e melhorar bastante a sua preparação e a preparação da sua família, porque a nossa meta aqui é essa, prevenção. Prevenção para poder ficar seguro quando coisas como essa acontecem, ok? Por favor, deixa seu like para a gente não ser enterrado na banheira de Nutella sem informação do YouTube. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que fazer se caso forem afetadas por uma nuvem de tóxicos radioativos e envenenados. E a gente se vê no próximo Checkmate. Graças a Deus, esse é um checkmate que a gente ainda tem alguma saída. Basta se preparar. Valeu, a gente se vê no próximo, até mais.